E aí, galera, boa noite. Vamos esperar a pessoa entrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Olá, querido ex-estágio, né? Tem que parar de chamar de estagiário, que não é mais, já é um engenheiro. Boa noite, galera. Boa noite, meu povo. Boa noite. Olha, a nossa convidada já entrou aqui. Deixa eu ver aqui como é que faz pra pôr, né? Porque teve solicitação aqui. Enviar solicitação? Não. É assim? Ai, gente. Eu sou meio. Mas eu acho que é assim. Vamos lá. E aí, galera, boa noite. Chamei nossa convidada já. Vamos ver se ela. Oi, gatinha! Boa Boa noite. noite! Estamos aqui para essa live maravilhosa sobre bioconstrução. Boa noite, galera. O Instagram tá notificando o pessoal aí para entrando. E aí, galera? Kim! Querido Kim, não dá para assinar para você, mas obrigada pela presença. Ai, menina. E aí? Pois é. Boa Vamos esperar noite, só um minutinho, né? mundo. Para ver se o É, pessoal entra. muito feliz de estar aqui. Obrigada, Bu, pelo convite. Mais uma vez, firme e forte. Exatamente. Decepcionada que não vamos conseguir, né, compartilhar fotos, só mostrar. Mas tudo bem. Eu Exato. fiz até um teste durante a semana, mas realmente não Pois é, conseguiu. tinha esse recurso eles tinham, né, no Instagram. E Lembra que a gente fez? Não era lembra que tão a gente legal. fez a Uhum. live e compartilhou? Pois é, fica a Então não dica aí pro mostrou. Instagram. Fica a dica, Retomar Instagram. esse recurso. Boa noite, galera. Já tem uma galera boa, né? Vamos começar a nossa live. Hoje Sim. vamos falar sobre técnicas da bioconstrução. Quem me acompanha aqui sabe que eu já fiz uma outra live com nossa querida convidada, a arquiteta Letícia, sobre bioconstrução também. Nessa, como naquela live, a gente mostrou, mas não aprofundou tanto nas técnicas, não foi? Então, dessa vez a gente quis trazer as técnicas. É claro que vamos falar também, né? A introduçãozinha do que seria a bioconstrução, para quem não conhece ou para quem já conhece e quer conhecer mais. Mas vamos focar nas técnicas, certo? E como não podemos compartilhar fotos, né, pelo próprio Instagram, eu só vou virar a tela na hora que a gente for mostrar a foto e a Letícia vai falando, né, de cada técnica. Eu já salvei aqui as fotos, fiz uma pastinha e vamos falar de muita coisa boa hoje, né? Mapa da Terra vai ser top. Esse Exato. projeto massa que a Letícia tem junto com o Kim, ótimo. Vamos lá, galera, já tem uma galera massa aqui. Vamos começar a nossa live. Vamos começar, Leti, se apresente para o pessoal, fale sobre você e sua jornada na bioconstrução. Bom, mais uma vez, obrigada, Bu, pelo convite. Muito feliz de estar Nada, aqui. bebê. É sempre bom estar com você. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Letícia, sou arquiteta, trabalho com projetos de baixo impacto ambiental. E isso envolve bioconstrução, isso envolve o resgate de técnicas tradicionais, isso Uhum. envolve economia de energia nas edificações. Sim, sim. Então, bom, a minha Não trajetória. sei. Cadê a contribuição para o canal? Não faço a mínima ideia. São os selos. Não sei por que o selo não está aparecendo. Alguém sabe, galera, isso aí? Eu sou analfabeta digital, né, meu filho? Eu tô aqui por. Mas dizer que eu sei aqui as atualizações do Instagram, não sei, não sei. Não tá aparecendo. Mas tudo bem, é porque o Instagram tem uma questão de selo, né? Que a pessoa que está assistindo pode apoiar as pessoas que estão fazendo a live. Hum, Mas
né? Qualquer coisa eu vejo aí como é que faz isso. Sim, Leti, Pronto. desculpa, viu? Eu te interrompi, Não, né? Porque essa tranquilo, sou eu. tranquilo. Minha A gente mente tá é bem aprendendo, né? Esse acelerada. negócio de tecnologia, a gente tá aprendendo aqui, todo mundo. Estamos na saga. Bom, então, aí minha trajetória, enfim, da construção com terra se deu desde lá da graduação, que eu Sim, fui começando a... Eu me encontrei nas técnicas construtivas com terra, com materiais naturais, por entender que é um caminho necessário para a gente rever nossos hábitos e estilo de vida e, enfim, sim, sim, sim. resgatar técnicas e isso tem sido meu caminho desde a graduação e hoje formada e graduada, trabalho com esse tipo de projeto, né? Hoje a gente, como você iniciou a live falando, a gente desenvolve esse projeto chamado mapadaterra.org. Quem não conhece, eu convido a conhecer, acessar mapadaterra.org. Basicamente, é uma cartografia colaborativa de construções com materiais naturais. Então, quem não conhece sobre, quem quer conhecer um pouco mais a respeito, quer entender onde é que tem casa de taipa, onde é que tem casa de adobe, onde é que pode conhecer lugares com esse tipo de técnica, acesse o Mapa da Terra, que lá vocês podem ver cartografado diversas construções espalhadas pelo país, né? E pelo mundo Sim. também, que tem outros países também. Então, lá você Uhum. pode pesquisar através das técnicas, através dos materiais, através do tipo de espaço. Então, se você quer pesquisar uma escola feita de terra, você vai lá no mapa e pesquisa. Se você quer Uhum. pesquisar, aqui, ó, vocês podem seguir a gente também, Mapa da Terra, _org. Isso, galera, ó, comentando aí. Mas no final, um pouquinho da live, a gente, Vai mostrar um pouquinho do isso, site, a né? gente mostra um pouco mais do mapa, né? Tá na nossa programação. Esse mapa da Terra, não sei se consegue botar o link, né? Eu acho que dá, não Ah, é sei se dá. verdade. Pronto, Digita aí o site para a galera já ir entrando, se tiver interesse, né? Que também já Exato. vai conseguir dar uma visualizada legal, que o mapa é muito interativo. É um site maravilhoso. Eu tenho que tietar mesmo, que eu tô aqui para isso. E se cadastrem no mapa, porque pra gente é muito Sim, importante ter esse cadastro de vocês. Então se cadastrem sim, no mapa. É muito fácil e acessível. isso. Mas bom, falei um pouco da minha trajetória, né? A gente pode entrar nas técnicas, se você achar É, melhor. vamos falar um pouquinho sobre, né, um conceito legal de bioconstrução, né, para a Pronto. galera entender Sim. que essa é uma técnica construtiva, né? Pode-se dizer assim. É um tipo de técnica construtiva, correto? Eu estou correta na minha fala? Eu Me fale aí. colocaria, eu colocaria de outra maneira. Eu colocaria como bioconstrução é uma forma de construir, mais do que uma técnica somente. Porque engloba Uhum. muitas técnicas. Eu Sim, diria sim. que bioconstrução é um resgate de técnicas tradicionais, populares, né, que já existiam, como por exemplo o adobe, a taipa, a taipa de mão, a taipa de Uhum. pilão, e um aperfeiçoamento dessas técnicas com base em estudos e aproximações científicas, né? Sim. É o NIL que a gente tem de valioso da Uhum. tradição, com também pesquisas e aperfeiçoamento tecnológico, porque o tempo passa, né? Então as coisas Sim, mudam, né? Ou seja, sim. as técnicas também evoluem, né? Elas Uhum. não estão estagnadas. Então, valorizar o que a gente tem de antigo, né? Que Sim, funcionou desde sempre na humanidade, mas o que vem se sim. aperfeiçoando com Deixa o eu contar. tempo, né? Então, eu diria Desculpa. que bioconstrução é isso, assim, é esse resgate somado a esse aperfeiçoamento que existe de pesquisa, né? E que tem muita gente fantástica, de muitos profissionais assim maravilhosos em termos de aprofundamento mesmo científico nessas técnicas. Existem Sim, alguns institutos de sim, construção com terra espalhados pelo mundo. No Brasil tem a Rede Terra Brasil, que é uma rede de profissionais assim extremamente qualificados e com um nível de aprofundamento científico muito grande. Eles têm um viés bastante científico assim, né? Porque Uhum. hoje a gente tem muitos institutos de permacultura que tem um viés bastante ambiental, um viés regenerativo, de design do espaço. Rapidinho. Quando a gente está na sala, a gente levanta a mão assim para a professora, né?
Permacultura, conta pra galera aí um pouquinho do Pronto, que. vou adicionar na fila. Mas a gente, assim, a Rede Terra Brasil, assim como outros institutos espalhados pelo Uhum, mundo, né? O Proterra, que engloba países sul-americanos, o Craterre na França, tem outros institutos também. uhum, Tem esse viés bastante técnico, né? Existem outros institutos de permacultura e permacultura já é outro movimento que eu nem vou entrar muito porque já é uhum, um assunto à parte, mas permacultura basicamente é um movimento também que resgata essas técnicas ancestrais. Começou na Austrália, né? Então os uhum, aborígenes australianos trazendo essa reformulação, digamos assim, com base nas necessidades vigentes da época, né? uhum, E pensar o espaço com base nesses princípios permaculturais de integração com o meio ambiente e de uhum, aproveitamento dos recursos, uhum, reduzindo o uso de. Reduzindo o dispêndio de energia para você uhum, plantar, colher e viver. Assim, uhum, o que é básico na nossa vida? Né? uhum, Assim, quais são as necessidades básicas? A gente se alimentar, é a gente se abrigar com energia, né? uhum. Água. Então, a Sim. permacultura, ela trata basicamente da urbanização dos espaços pautado nessas necessidades, né? Uhum, Então, a uhum. permacultura vai trazer princípios para casa que fazem Sim, com que a casa gaste menos energia, capte melhor os recursos, dados, por exemplo, a chuva é um super recurso que a sim, gente sim, deixa sim. ir embora, né? Então, E que poucas residências fazem esse reaproveitamento, né? Que é uma pois coisa tão. é, exatamente. Por exemplo, toda casa tem um banheiro, certo? Sim, Todo mundo precisa ir no banheiro, né? Mas quantas casas a gente tem hoje em dia que tem um tratamento ecológico de saneamento, uhum, né? E assim, para onde é que vai o nosso esgoto, né? Assim, isso é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. É chato? Talvez seja, mas é necessário, porque assim, nossa água está sendo poluída, né? E sim, se a gente não começar a fazer esse tipo de pergunta, a gente vai naturalizar a poluição dos nossos E, bens e naturais, né? até, Leti, a questão do reaproveitamento mesmo da água da chuva para justamente utilizar nas descargas, Exato, utilizar que seja molhar a planta. E sim, é uma coisa que é natural, que é a chuva, né? Então, por que não exatamente, aproveitar, né? Por que não criar uma cultura de reaproveitamento dessa água que ela tá ali, né? Ela vai se perder, né? exatamente, Se a gente não faz esse reaproveitamento. E é uma coisa simples, né? Uma coisa é só criar a cultura de realmente nas edificações ter essa coleta de água para a gente poder aproveitar em outros pontos, né? exatamente. Exatamente, é algo simples que poderia estar incorporado nas técnicas. Sim, Que nem se pensa no telhado, vamos pensar na captação de água de chuva. sim, por que não, né? Por que não? Por que Exatamente. não? É a questão da cultura engessada, né? Muitas vezes é isso. A cultura está Exato. engessada, né? Por que não abrir a mente para outros viés, né? Por que não, né? Se é uma Exatamente. coisa, a chuva está aí, por que não aproveitar? É claro que a gente sabe que Exato. tem projetos que aproveitam, né? A água da chuva para tal destinação, mas por que não criar, né, essa cultura mesmo? Até eu digo até nas próprias instituições de ensino ser uma coisa passada, né? Porque ali é o início de tudo, né? Que a pessoa entra Total. na Total. área, né, da profissão. Então, por que não disseminar essa cultura de reaproveitamento, de bioconstrução, né? Porque é tudo engenharia, é tudo arquitetura. Então, é a questão do Exatamente. engessamento mesmo de cultura, né? Que a gente sabe que tem, não só na nossa área, mas em tantas outras coisas. Sim, Leite. Então, você falou aí bioconstrução, acho que a galera já ficou inteirada do que é, né? E vamos começar a falar das técnicas, né? Das técnicas aí que você já tem muita vivência, né?
quais você já utilizou, quais você acha, não sei, que você acha mais fácil, mas qual, se tem alguma vantagem de uma para outra, não sei. Conta Pronto. tudo aí pra gente. Pois é, mas é isso, esse negócio do engessamento é a gente realmente se abrir, né, para o outro, né? E não somente Sim. como na nossa área, exatamente, perfeitamente como você falou, né? Mas bom, as técnicas, então quer mostrar primeiro uma foto e aí Podemos, já deixa criar a pastinha. Vou só virar a tela, tá, galera? Rapidinho. Deixa eu ver aqui, que eu tô acostumada a ser convidada e não aqui. Nossa querida arquiteta já metendo a mão na massa aqui na primeira foto. Deixa eu tirar a pauta da live aqui. Pronto, Leti. Essa aí é HiperAdobe, não é isso? pronto, isso. Essa técnica é a técnica do HiperAdobe, né? Essas fileiras que eu tô pisando, né, aí Ó, embaixo, galera. isso, é constituído de terra ensacada. Então é um saco que a gente preenche com terra, né? Sim, E aí, em seguida dessa preenchimento, a gente vem e compacta, né? Então, sim, sim, a robustez dessa estrutura vem justamente dessa compactação sim, da terra, né? E sim. aí, a gente tem como resultado paredes robustas de 40 centímetros de Sim. espessura, muitas vezes, o que faz com que essas paredes possam, a depender da conformação do projeto, ser Uhum. estruturais, né? Sim. Então, a gente pode ter um espaço, esse projeto, por exemplo, que é o projeto Morada dos Saberes, quem quiser Uhum. acompanhar, pode procurar no Instagram, Morada dos Saberes, onde é uma hospedaria, né, em Lençóis, Uhum. que eu fiz o projeto junto com um arquiteto chamado Daniel Marostegen. Uhum. E aí, nos quartos, a gente não utilizou pilar para fazer os Sim, quartos. As sim, paredes são estruturais, né? sim. Então, isso é uma vantagem do HiperAdobe, porque é uma técnica muito forte Uhum. que traz essa vantagem, né? De ser Certo. estrutural. De ser E estrutural aí, também. e assim, ela exige muita terra, né? Então, é interessante Uhum. que você tenha um fluxo grande de pessoas para Sim, que a coisa ande, né? sim, sim. Então, basicamente, seria saco de alinhagem? É saco de alinhagem? Então, o saco de linhagem, que é aquele branco, né? Isso, isso. Então, o que acontece? Hoje em dia, o mercado já se. Assim, como é que fala? Já está criando produtos para esse Hum, tipo de construção, né? Então, por massa. exemplo, a gente utiliza uma bobina com esse material desse saco, que é Uhum. próprio para isso. É Massa, próprio para o massa, HiperAdobe, né? massa. Então, não é exatamente de linhagem, mas Entendi. tem gente que, assim, por questões de ter o saco de linhagem disponível, Sim, por necessidade, utiliza os sim. sacos individuais ali de linhagem. Para quem não sabe, é aquele saco que a gente vê na feira, Isso. grande e branco. Agora, o que acontece? Esse saco que a gente usa, ele se assemelha mais com o material do saco, daquele saco Hum, de laranja, sabe? sei, 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 sei. Aquele vermelhinho, né? Não é E esse? De laranja? isso, exatamente. Pronto, O Hiper Adobe se assemelha mais ao saco de laranja, né? Já o certo. Super Adobe, que é uma técnica que é a técnica que originou o Hiper Adobe, Sim, ele se assemelha mais com o saco branco de linhagem, entendeu? sei. Pronto. Então, basicamente, seria colocar a terra no saco. Eu tô falando assim a grosso modo, mas e apiloar até ele criar uma resistência boa para virar, né, uma, Isso, uma estrutura, né, resistente. Correto? exatamente, exatamente. Pronto. Eu tô Ó, passando, Leti. Eu nem lhe perguntei a ordem que você queria falar, mas eu fui salvando tranquilo, e fui tranquilo, colocando, certo? pode Aqui seguir você a me ordem. disse que era HiperAdobe, a gente falou de HiperAdobe, né? Essa Pronto, aqui é isso. HiperAdobe também, não foi isso? Exato. Essa foto é a da construção da foto anterior, né? Massa. Assim,
ali naquela foto, que eu estava presente na foto, foi uma vivência de bioconstrução que a gente organizou, Sim, né? sim. Mas o que aconteceu? Os construtores locais de lençóis, né, Uhum, tocaram a obra. Eles sim. seguiram com hiperadobe. Então, foi muito interessante esse processo, porque é, os construtores locais que deram continuidade, entendeu? Uhum, Isso foi uhum. muito bacana, assim, porque se a gente pensar que esses profissionais podem dar seguimento posteriormente, né, com essa Sim, técnica, sim, é a técnica se replicando, né? Então isso é muito legal. sim. É, Mas então, justamente, essa foto é interessante pelo seguinte, são dois andares, né? Sim, sim. São Aí, dois no caso, andares. é livre, né? Não teve. É o pé direito, eu não sei se posso dizer assim, seria duplo, ele tinha quanto de altura aí? Então, o pé direito é isso. A gente tem um quarto embaixo, né? E Sim, o pé direito, a gente tem uma laje, um né? Uma laje de mezanino, né? concreto. Não, Uhum. não é um mezanino, é Não? uma laje mesmo. Teve Uma laje, mesmo laje, certo. isso, de concreto mesmo. Uhum. Poderia ter sido de madeira, né? Sim, Mas, por exemplo, por questões financeiras, né, orçamentárias sim, da obra, acabou sendo de concreto armado. É aquela sim. coisa, assim, não é que na bioconstrução você vai usar 100% de materiais naturais, né? Isso que eu ia falar. Uhum. Mas é assim, é buscar equilibrar as técnicas, Sim, entende? sim. Então, Não é buscar que você, minimizar. sim, não é que você abandona totalmente a construção tradicional, né? Mas você busca alternativas de tentar, né, minimizar Isso, a. Uhum. É dominar os materiais que a gente tem, né? Porque a gente não tem Sim, somente o cimento e sim, o sim, concreto. A gente sim. tem muitas possibilidades. É aquilo ali, é aquilo que você falou no início. Da gente se Uhum. abrir para outras materialidades. A gente Sim, pode sim. construir estruturas com terra. A gente não Isso. precisa E somente fazer assim, e nem todo mundo tem que fazer assim, mas a gente sim, pode, entendeu? Então é é uma isso que a gente precisa alternativa. saber. É uma alternativa, exatamente. Isso. Isso. Conta pra gente aqui, você colocou pra mim que era hiperadobe rebocado, aí tinta, foi tinta de terra, não lembro, essa foto, Exatamente, para o pessoal exatamente. também. É, Que a gente percebe aqui, né? tem, Aqui tem aqui algumas seria. perguntas já, viu? Tem aqui do Mapa da Terra, História do Imperador, que eu posso falar daqui Ai, a gente, pouco. desculpa, E viu? tem Eu não aqui estava nem o vendo. Dan Rocha, Letícia, no caso do Adobe, é possível também colocar uma laje sem viga. Tem Mas viga? eu já entro nesses comentários, deixa eu só. Galera, a gente vai responder todo mundo, tá? Deixa só ela concluir essa parte aqui, Sim, né? o raciocínio aqui que eu já respondo essas perguntas. Mas então, sim, essas paredes então foram rebocadas Sim, externamente elas foram rebocadas com areia e cal, né? certo. Poderia ser só com terra não, mas poderia ser sem a cal, certo? Uhum, Só uhum, que como essa parede ela é muito alta, né? sim. E o beral não protege tanto assim as Uhum, paredes, justamente por conta da altura, ele é um beral generoso, né? Ele tem 1 metro certo. de beral, Dá que pra é gente o ver aqui. indicado, é o Sim. mínimo indicado para as paredes de terra, né? Porque a Uhum, gente quer proteger bem as paredes, né? sim. Só que como as paredes são muito altas, então foi feito esse reboco de cal. Agora, Uhum, não precisaria se a gente não quisesse. Foi como se fosse certo. assim, Um a mais, tinha né? o material, tinha o profissional para executar, e foi dessa Uhum, forma, mas poderia não ter sido, entendeu? uhum, uhum. Não Agora, necessariamente, né? Precisa não adicionar a cal, não é necessariamente. isso? Não necessariamente. É. Agora, internamente, é, as paredes foram rebocadas com argamassa de terra, Sim. né? E levou adição de fibra, né? Uhum, uhum. E de esterco também. E Massa. areia, certamente. Quando eu falo terra, eu estou englobando não somente a terra que a gente obtém naturalmente, mas a areia também, porque a areia também é Hum, terra.
né? Sim, sim, sim. A terra ela é composta por argila, silt Isso. e argila. Isso. Certo, galera. A gente vai falar também sobre eu acho que tem foto, essa aqui a gente já viu. Essa é a taipa, não é isso? Você não quer concluir as perguntas anteriores para a gente Sim, 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 finalizar sim, sim, sim. essa Essa técnica? aqui de agora, né? A história do. É isso? É isso mesmo? Não. A história do Não, imperador. Não é isso, é, não, amor? Me da fale aí, gente minha filha. finalizar as perguntas do Imperador. É uma sugestão. Pronto. Não, não tem problema. A Mapa da Terra acrescentou, né? Se possível, conta pra gente um pouquinho sobre a história, né? Do imperador. Isso. O E. Imperador, ele nasce um arquiteto iraniano que, na realidade, ele cria o Super Adobe, que era um Certo. concurso da NASA para construir espaços, edificações na Lua. Massa. E aí ele criou essa tecnologia do saco, de levar o saco para a Lua, porque Uhum. a gente não ia poder levar Sim, material de sim, construção para a Lua. Então, sim. com esse saco, o material obtido lá na Lua seria ensacado, Uhum. compactado, e aí seria feito o super adobe. E Sim. aí, adaptações e aperfeiçoamentos foram feitos na técnica, e aí se chegou no hiper adobe. Que a diferença do super para o hiper é que o super adobe é com aquele saco branquinho, que é o Sim, de sim, ráfia, que você comentou, sim. e o hiper adobe é com o saco Aquele furadinho. que a gente viu, não é isso? Isso, Uhum. E exatamente. no caso, Leti, desculpa a ignorância, mas eu estou aqui para isso também, né? Para aprender. Sim. O Adobe seria. Porque tem o Super e o Hyper. E o Adobe seria o quê? É a técnica? Seria o Peraí, quê? você perguntou o que? O super A e o gente hiper. falou O do que seria o Hyper. Adobe? Isso. Uhum. O que seria? O que seria o Adobe? É uma O técnica também? Adobe, o Adobe é o tijolo de terra, que Ah, inclusive tem uma tá. foto, se você quiser Tem, botar. tem. Pronto, galera. Agora ela foi a última que eu salvei. Vamos ver. É da que tem. Você sabe que aqui sempre tem umas paradinhas que uma foto não vai, né? Mas eu vou abrir. A gente muda Pronto. para qual Não, agora? tranquilo, tranquilo. O Adobe é o tijolo feito com terra, né? Certo. Que muitas casas antigas usavam Usavam, né? Sim. aqueles tijolos. É quando a gente vai no interior, por exemplo, e Sim, vê casas na estrada, casas no interior, com sim, aquele tijolão de terra, é o Adobe. sim. Aí o Adobe. Exato. E o que você está mostrando agora Já é também outra é uma técnica. técnica popular. Também é uma Pronto. técnica antiga, né? Prima, Porque diferente rapidinho. do hiper. Ah, Desculpa interromper, mas você falou das perguntas, vamos responder, né? Dan Rocha falou com a pronto. gente aqui do Adobe, né? Uhum. Responde ele aí enquanto eu acho a foto do Adobe. Ah, tá certo, tá certo. Então ele perguntou, Letícia, no caso do Adobe, é possível também colocar uma laje sem viga? Olha, o Adobe, assim, o Adobe, para ele ser uma técnica estrutural, quer dizer, todas as técnicas, na realidade, não só o Adobe, toda técnica para você ter um caráter estrutural é muito importante você fazer testes antes, né? Você Uhum. testar o material que você está utilizando, porque uma parede estrutural ela tem que aguentar muito peso e ela tem que ser Sim, segura, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar que é isso, a gente tem que testar muito bem. Então, o uhum. Adobe, muitas vezes, ele é utilizado somente como fechamento de parede, né? Sim, sim. Então, esse Adobe só de fechamento de parede, ele precisa de um rigor um pouco menor do que um Adobe Uhum. estrutural, né? Sim, Esse seria a nossa alvenaria também, né? A gente tem a alvenaria estrutural e tem a alvenaria de vedação. Então, ele exatamente. seria Uma alvenaria exatamente de vedação. Ele uma é uma alvenaria alvenaria de de vedação. vedação. E pode Pronto. ser uma alvenaria estrutural, o Sim, Adobe, né? sim. Mas requer esses testes, assim, né? Entender se o Adobe é forte mesmo, se ele aguenta. Porque cada terra
tem uma composição diferente, né? Sim, Então, sim. assim, a gente precisa ter muitas vezes a gente precisa ter correções granulométricas. O que Uhum. significa isso? A gente tem que adicionar areia, a gente tem Sim, que sim, dosar a mistura, entendeu? Nem sim, sempre é necessário, mas muitas vezes é. é necessário. Então, e às vezes você pode adicionar, por exemplo, fibra na massa para poder Uhum. fortificar. Então, assim, cada material vai ter uma adição, vai ter uma função específica, assim, né? Sim. E aí, bom, chega, me perdi. Ah, é isso, assim, é difícil dizer, assim, em termos gerais, se só o Adobe, ele é possível Teria botar essa uma viga função, né? sem viga. Depende Estrutural. do projeto, depende do desenho, assim, da conformação do espaço, sabe? Uhum. Geralmente, eu acho que é interessante ter a viga por Uhum. questões de amarramento não, amarração mesmo das paredes, né? Sim, Porque, sim. assim, o Adobe, por ser tijolinhos, né? Não é uma coisa assim monolítica, que Uhum. nem é, por exemplo, o HyperAdobe. O Uhum. HyperAdobe ele fica uma coisa monolítica, ele fica Sim, sim, como se sim, fosse sim. uma coisa só, entendeu? Uhum. O Adobe não. Então, assim, eu acho que, a depender do projeto, seja interessante ter a viga de amarração em cima, tipo uma cinta, né? Uma Sim, cinta de sim. amarração para segurar tudo para depois ter a laje. Mas, assim, isso eu tô falando genericamente, vai depender do projeto, né? Isso, de cada obra, né? Vou voltar aqui para a nossa outra focinha. A gente estava Tem, nessa. tem outra pergunta aqui, que é a outra maneira seria só a madeira, que é a Hum, pergunta do Sol aqui. Ela perguntou isso por causa da laje, né? sim, A sim, outra, sim. a outra alternativa para laje seria de madeira, mas não se seria só madeira, poderia ser uma estrutura metálica, por exemplo. Se a Uhum, pessoa uhum, tiver disponível na região, sei lá. Às vezes tá em um lugar que tem um ferro velho que tem estrutura metálica. uhum, uhum. Não é um material natural, obtido naturalmente, mas é um material disponível que está Sim, disponível para o reuso, então por que não utilizar, né? sim. Então, assim, a lógica da bioconstrução é justamente essa, assim, entender que a gente vai empregar materiais naturais, vai buscar sempre empregar eles. Uhum. A gente vai eventualmente utilizar materiais industrializados e a gente vai reutilizar materiais, Materiais. Sim. né? Eu faço até um adendo que eu lembrei, né? Que na minha graduação, o meu TCC foi sobre justamente a fabricação de concreto com o reaproveitamento do entulho, né? O que é perdido na obra de entulho, né? Que a gente sabe que se gera muito entulho, esse entulho gerando um novo material, né? O concreto novamente. E eu fiz a minha defesa sobre isso. Que também entra um pouquinho, né, nessa questão também, que por que não, né? Se a gente tem essa Justamente. alternativa, é claro que tem os estudos, né? Ele não é estrutural, mas ele dá para fazer piso intertravado, a depender Sim, se eu não me engano, de 35 MPa, né? Que tem, a gente tem sim, de 50 e de 35, mas que também se utiliza concreto. sim. O piso tátil, que também, né, não exige tanta carga, né, tanta resistência à carga, mas que você pode Uhum. também aproveitar. Então, tudo isso aí é voltado também para a bioconstrução. Né? Eu quis acrescentar, né, porque Justamente. a gente está aqui para isso. Não, claro, com certeza. E eu acho que, assim, essa questão do entulho é uma questão muito grave, porque as grandes Sim, cidades produzem muito entulho. sim, Muito entulho. A gente produz muito lixo de um modo geral, né? Plástico e isso. etc. E na construção civil, o nosso lixo é o entulho. E a gente produz muito Infelizmente, lixo. sim, Infelizmente, exatamente. Então, assim, isso que você traz é muito importante, porque isso.
a gente precisa entender como a gente vai reutilizar esse entulho Sim. para não Isso, ficar entulhando por aí, entendeu? isso. E o engraçado é porque que a gente não tem uma cultura. Eu estava até conversando sobre isso essa semana, não lembro se é semana passada. Por que a gente não tem essa cultura de reaproveitar o entulho, de destinar o entulho? A gente sabe que acontece, sei lá, trocentas obras aí que o pessoal não tem destinamento de entulho. A gente sabe isso. De obra que o pessoal faz pequenas obras em casa, até obra, né, de grande porte, a gente sabe que não tem destinação, né, correta. Então, por que que ainda não se tem uma cultura de reaproveitamento desse entulho? Porque sabe que vai gerar, né? As obras não Exatamente. vão acabar, sempre vão ter obras, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas da bioconstrução é justamente que a obra não gera entulho. Quer dizer, não é que não gera entulho, gera menos. Porque Sim, uma parede feita de terra, ela, uma vez que é derrubada, né? sim, Ela, ela se regenera, né? sim, Tudo bem. sim. Você pode ter um conduíte passando pela parede. Beleza. Uhum. O conduíte, né? Na foto a gente até Para quem vê, não né? sabe, o conduíte é esse tubo amarelo que tá aí, né? Ó, galera, não sei se o meu mouse vai pegar bem, mas é aqui, ó. É o eletroduto flexível, né? Que a gente usa para instalação elétrica. Pronto. Conduíte tá certo também, não tá? Ou Eu não? não sei, prima, se esse material seria chamado de conduíte. Acho que o Pronto, conduíte é então aquele já que tem o é. engenheiro aqui. O conduíte é aquele que, se eu não me engano, é de aço, É o né? rígido. É o rígido. Isso, é o rígido, isso. Pronto, pronto. Ó, Oi, tia Carla está acrescentando na nossa live que não está ouvindo. Ela não está ouvindo quem? A gente? A galera está ouvindo, né? Porque se tiver algum problema com áudio e imagem, fala aí, galera, por favor. sim, sim. Ó, A gente tem aqui algumas perguntas, ó. Tem aqui Quais? pergunta do Álvaro. Álvaro. Perguntando sobre se existe uma quantificação. Direto do Chile, Álvaro nos mandando mensagem. Oi, estamos Uma internacionais. quantificação das vantagens das técnicas de Sim, bioconstrução, enfim, sustentabilidade, em né? relação à sustentabilidade, quais as vantagens da bioconstrução em relação às Sim, outras técnicas? Então, bom, basicamente, menor emissão de gás carbônico, sim. certo? Uma vez que a gente vai buscar utilizar materiais o menos processados possível, Uhum, certo? Então, se a gente pensar que a gente vai utilizar a terra que está no terreno ou uhum, a terra que está na vizinhança do terreno sim. para fazer as paredes, isso significa que a gente vai gastar de gás carbônico, sei lá, somente o frete, Uhum, caso seja necessário. Um frete de uma distância pequena. Se a gente for pensar numa parede, por exemplo, de bloco cerâmico, sim. primeiro que a gente vai ter que derrubar muitas árvores para queimar Uhum, esse bloco cerâmico, sim, para produção, né? para a produção dele, Uhum, exatamente. Segundo, que o cimento que a gente vai ter que argamassar, né, para assentar os blocos, ele sim. vai emitir uma quantidade gigante de gás carbônico na atmosfera. E Uhum, vale ressaltar que o cimento, né, a produção do cimento é uma das maiores responsáveis pela emissão de gás carbônico das uhum, indústrias todas é o cimento. É uma das. Ela representa cerca de, sei lá, 10%, não me lembro exatamente, sim. mas cerca de 10% das emissões de gás carbônicos no planeta vem da produção de cimento, né? Uhum, É isso, não é que o cimento seja um inimigo. O problema todo está no desequilíbrio, entende? sim. Sim, é o que a gente vem falando, né? Seria alinhar as duas, né? Exatamente, exatamente. Então, Uhum, assim, em termos de sustentabilidade ambiental, eu sim. diria que, assim, a emissão de gás carbônico é muito menor
quando a gente está lidando com paredes feitas com materiais naturais, né? Sim, A sim, terra, sim, por sim. exemplo, né? Tem outra pergunta aqui, do... Peraí, deixa eu ver Sim. aqui. E o Eu fiz um... bambu, né? O bambu, Ah, certo. assim, a gente tem diversas espécies de bambu, né? Sim. Então, o bambu são muitas, é uma gramínea, né? Não é uma árvore, é uma Sim. gramínea. São diversas as espécies do bambu. No Brasil, a gente tem uma pouca cultura construtiva com bambu, assim, não é uma coisa Uhum. que, assim, atualmente, né? Porque, assim, os povos originários utilizavam, Sim. eu acredito. Eu não tenho. Agora eu falei, mas eu agora tô um Ficou meio pouco na na dúvida, dúvida. né? Essa informação. Vou me certificar se É, tá. qualquer... Uhum. Mas, enfim, de qualquer maneira, o bambu, assim, a gente pode utilizar diversas espécies do bambu e cada espécie do bambu tem um uso específico, assim, tem um Uhum. uso melhor e mais apropriado. Então, por exemplo, tem um bambu gigante, que é um bambu mais específico para estruturas, né? A gente Uhum. tem bambus mais finos, com seções mais finas, que servem mais para Uhum. acabamentos, para móveis. Então, Sim. o uso do bambu é extremamente versátil. É muito importante para utilizar o bambu, fazer um tratamento antes nele, né? Para que enfim, não apareçam. Esqueci o nome, é um bichinho que vem especificamente do bambu. Do bambu. Porque o bambu, ele tem muito amido, né? Então, Uhum. esse bichinho que eu me esqueci, me fugiu o nome agora, come o bambu. Então, a gente quer Sim. proteger o bambu, né? A gente quer proteger a nossa estrutura. Então, a gente faz um tratamento no bambu para poder Pronto. utilizar ele como estrutura, né? Sim. Sim. É, Enfim, o bambu é uma alternativa assim É. genial que a natureza dá pra gente pra gente utilizar na construção, sabe? Eu fico Sim, sim. pensando o quão maravilhoso não seria se a gente, por exemplo, tivesse plantações de bambu, sabe? Primeiro porque a produção desse material, né, dessa planta, Uhum. ela capta gás carbônico da atmosfera, né? Então, Sim. assim, para a gente poder, para a gente produzir ele em série, a gente já está fazendo algo positivo, certo? Porque a gente está Uhum. captando gás carbônico. E o bambu, quando ele é seco, né? Cada espécie tem uma quantidade de anos, assim, né? Cada uma tem um tempo Uhum. específico, mas uma vez que ele chega a uma fase de maturidade, você vai colher bambu bastante. Então, assim, a produção comercial do bambu, ela é extremamente positiva, sabe? Para Uhum. quem investe. Hoje em dia no Brasil, a gente tem já a normativa do bambu. É extremamente Massa. recente, é uma coisa assim revolucionária. Ou seja, a gente já tem normas para o bambu, a gente tem a possibilidade de profissionais, né, engenheiros e arquitetos Sim. trabalharem com esse material de forma pautada na norma, ou Na seja, norma. isso é É, fantástico. o Adobe tem um também, né, prima? Que tem norma, não Tem. tem? Eu Temos lembro a que na norma nossa do. última live eu vi que tinha uma norma. É Exatamente. normatizado. Aparece, Exatamente. eu tô aqui tentando a arquiteta falar aqui esse é qual taipa? Mas deixa ela responder o Adobe. Deixa eu ver aqui se tem. É, Tem aqui falando uma perguntinha de taipa, a gente podia falar primeiro, né? Broca, pronto, me lembraram aqui. O Guilherme me Foi. lembrou. Obrigada, Guilherme. É a broca, é o bichinho que eu tinha me esquecido. Ó, ele acrescentou também aqui, ó, eu fiz um projeto que pedi que o entulho da obra fosse reutilizado na bacia de evapotranspiração.
Que eu falei da questão do entulho, né? Bom, Que a gente estava falando. Também é uma exato, ideia massa. exatamente. Então é isso, assim. Por exemplo, se a gente puder, na taipa, por exemplo, né? É que a gente está vendo a imagem da taipa. Sim, Se a gente puder, por exemplo, inserir pedaços de entulho, né, na obra, sim, sim, na parede, assim, não é que a parede vai ser feita totalmente de entulho, mas assim, sobrou telha, sobrou caco disso, sim. sobrou caco daquilo, colocar ali, né? Já, primeiro que você já reduz a quantidade de terra necessária. Segundo, que Uhum. você está dando um destino para aquilo, para aquele entulho que Não você teria bloqueia destino, né? ali. Porque a gente sabe que não tem, né? Só conta um pouquinho aqui, Leite, pra gente o que seria aqui a taipa, né? Seria essas estruturas Pronto. A com taipa de instrumento? mão, a taipa de mão, que esse é um dos termos, né? Sim. Tem gente que fala que é taipa de mão, tem gente que fala que é pau a pique. Uhum, Existem estudiosos que diferenciam esses termos com base no tipo da aplicação da terra, né? uhum, O estudioso em específico que diferencia é o Gunther Weimer, que é um uhum, arquiteto, não me recordo se é gaúcho, mas eu acredito, ou é de Santa Catarina, mas enfim, é do sul do país. uhum. E ele, no livro Arquitetura Popular Brasileira, ele diferencia cada uma dessas nomenclaturas, né? Sim. Mas, enfim, basicamente, eu vou usar o termo, assim, mais Mais conhecido que é o comum, né? pau-a-pique. O Uhum. pau-a-pique é um entramado de madeira, como vocês podem ver na É. imagem, certo? Uhum. Com peças verticais e peças horizontais, né? Amarradas Certo. entre elas, Uhum. com preenchimento de terra, Hum. certo? E aí na imagem a gente pode ver esses eletrodutos flexíveis em amarelo, certo? Sim, Mostrando que a gente pode, né, deixar essas esperas das tomadas, né, dos sim. interruptores para a taipa. E aí é isso. Aí, em seguida, depois de preencher, né, Uhum. o pau a pique, a gente reboca o pau a pique. E é Pronto. justamente. E Daquele é mesmo jeito, né? Com areia e cal, ou areia. Não é isso? É terra? Enfim, existem infinitas não, mas existem muitas formas de se rebocar, né? Uhum. Mas sim, pode ser daquele jeito também, que nem o do hiperadobe, né? Uhum. Eu digo que são muitas formas porque são muitas receitas. São Sim. muitos os testes empíricos e testados também. Tem Uhum. os testes Uhum. científicos que já foram feitos, tem os testes empíricos que a gente percebe as pessoas Sim. experimentando e compartilhando essas técnicas. Então, Experiência. Uhum. é, mas basicamente você pode, se você não quiser adicionar cal, você não precisa. Você pode Uhum. basicamente rebocar com terra, areia, fibra, esterco Uhum. e você vai ter Uhum. um reboco impecável. Nessa Existe. construção específica, a gente não rebocou é, com Cal, cal. né? Não houve adição de Uhum. cal. Uhum. Posso passar? Pode. Vamos ver qual é a próxima. Taipa de mão é a mesma, não, né? Essa era a taipa de mão? Não. Essa é qual, prima? Essa é a taipa também. Uhum. Teve uma outra pergunta aqui do Guilherme, mas Foi. é da taipa de pilão. Depois a gente entra na taipa de pilão. Tem foto dela aqui? Tem. Eu Tem? mandei. Pronto, na hora eu boto. Uhum. Pronto. Essa também é uma taipa de mão, essa imagem. A É a diferença mesma. Uhum. é a mesma técnica. Ela Certo. basicamente é a mesma técnica. A diferença dessa foto, da parede em específica dessa foto para a Uhum. da outra, é que nessa foto
a gente vê uma taipa com uma madeira diferente, né? E um Sim, isso entramado que que eu é ia diferente. falar. Uhum, É. Porque essa parede em específico é uma parede mais fina, né? sim. No projeto, o tamanho da espessura dessa parede estava menor, certo? Uhum, uhum. Já em relação à outra, na parede da É. outra, a taipa estava com 20 centímetros. Quer dizer, A- a parede acabada estava com 20 Com centímetros. 20. Essa era para chegar mais ou menos a 7 centímetros, né? Agora me fala uma coisa, prima. Essa diagramação, ela é proposital? Como é o processo? Né? Porque a madeira, ela tá Sim, entrelaçada, sim, né? sim. É, com essa... Ela é proposital, sim, para poder acomodar a terra, assim, né? Sim. Mas ela é Porque só vedação, não é isso? não, Ela, não é ela... vedação, não, Não? é para estruturar mesmo Ah, massa. para Uhum. ajudar na estrutura da parede, né? E na Sim. estrutura segurando a terra. Não, é por isso que eu perguntei da diagramação da madeira. Se isso, né, já que ela é estrutural, se isso é pensado, né? Entende? Não, ela não é estrutural. Ela não é É isso que eu estrutural. perguntei, ela não é estrutural. Quando eu Certo. falo estrutural, é no sentido da estrutura da própria parede, mas não na estrutura da construção em si, né? Sim, sim, E entendi. aqui, ó, o nosso amigo Denis, é, trazendo aqui o comentário, aumenta bastante a resistência às diagonais. Uhum. Ah, Denis é um excelente pronto, pronto. construtor. Quem quiser também ter mais dicas, eu sugiro seguir o Ecocentro Segui a Sabiá. página, né? Exato. Obrigada, Denis. Era isso que eu estava querendo saber, né? Uhum. Porque eu creio que acrescente, né? Ah. Qual é esse, prima? É o tijolo ecológico, né? Isso, esse é o tijolo ecológico. Essa foto em específico é da parte do banheiro, porque é Sim. daquele projeto anterior do Morada dos Saberes. O que Uhum. acontece? A gente queria botar reunido todas as partes hidráulicas, né? Então a gente queria juntar tudo. E aí a Uhum. gente achou que o tijolo ecológico poderia ser uma alternativa bacana, assim. Uhum. Eu recomendo a quem for escolher fazer com tijolo ecológico, é, averiguar se tem o fornecimento do tijolo na região que você vai construir, assim. No Uhum. nosso caso, tinha, mas aí depois o fornecedor parou de produzir, uma coisa Uhum. assim, mais ou menos. E aí a gente teve que buscar de longe e aí acabou encarecendo bastante. Uhum. Então, uma sugestão que eu dou é isso, assim, é um material muito bom. Não é dos mais sustentáveis, por quê? Porque ele Uhum. leva a adição de cerca de 10% de cimento na massa, né? Uhum. Mas, em contrapartida, ele não leva a queima, né? Se a gente Certo. comparar com o tijolo cerâmico, ele não é queimado, ele é prensado, né? Massa. E, é, e ele Uhum. permite o uso estrutural, né? Então, assim, a gente, nessa imagem, vocês podem ver, né? Tem esses ferrinhos passando, né, no Sim. buraco do tijolo. Aqui, galera. Isso. Então, assim, a gente consegue ter uma parede estrutural com esse tijolo, Sim. né? E consegue também passar as tubulações hidráulicas. Então, toda a Sim. tubulação desses banheiros passava por dentro dos buracos, né? Então, Sim. não tem aquele quebra-quebra de fazer a Para parede poder. Uhum. e depois quebrar, né? Quebrar para já é uma Para geração gerar de um entulho. entulho, né? Sim. Sim. Que gera um entulho, É né? isso. É uma coisa meio burra, né? Mas vamos tentando, né? É É uma acreditar na coisa. evolução. Então, eu acho assim, existem culturas construtivas, né? Isso. Existem culturas construtivas, existem tradições construtivas. E parece que hoje em dia, assim, popularmente falando, porque Uhum. é popular você construir com terra, foi popular construir com terra, foi popular construir com adobe, com Sim. taipa. É,
E quando eu digo popular, eu não estou falando de uma classe popular, eu estou falando popular no sentido de abrangência, entendeu? Sim, Eu não estou falando em classe social, eu estou falando em termos de abrangência, porque hoje sim. a casa do rico é com bloco e cimento e a casa do pobre é com Uhum. bloco e cimento. A casa do milionário e a casa do mais humilde, né? Sim, sim. E a casa do milionário pode ser de terra e a casa do mais Uhum. humilde pode ser de terra também, Uhum. entendeu? Então, Uhum. assim, eu não estou falando em questões financeiras, Financeiras. Uhum. mas essa cultura construtiva de quebrar e quebrar o que foi feito, parece Uhum. que se naturalizou, né? Sim, sim. É Eu tenho uma uma coisa que pergunta, não em obra hoje em dia. rapidinho. Esse diâmetro, né? Porque o tijolo ele tem o furo, né? Esse diâmetro ele muda, ou ele é padrão? Porque é para passar tubulação, né? Sim, Ele. ele assim, claro, cada fornecedor é importante você perguntar para o fornecedor qual é Sim, as dimensões do tijolo, que pode ser que sim, varie, sim, certo? Mas de um certo. modo geral, o tijolo tem 12,5 Uhum, por 25 por 7 e por 6 e 25 uhum, e pouco, né? Ele é todo múltiplo, ele é uhum. todo modular, né? Mas no caso, primo, eu digo do O diâmetro furo do furo, isso. Olha, eu não me recordo exatamente. Se eu não me engano, são 6 centímetros. Certo. É porque eu digo isso porque a gente tem diversos tipos de tubulação, né? Sim. Diâmetros. Então, se Não, seria padrão ou como é o processo, entendeu? sim, sim, sim. E, assim, costuma ser padrão, certo? Uhum, Mas, uhum. como as produções ainda muitas vezes são artesanais, né? Sim. Assim, artesanal, é artesanal. Mas, assim, você precisa de uma prensa para fazer o tijolo, Uhum, o uhum. PVC. E essa prensa, ela. Você não vai. Você pode produzir sua prensa, é maravilhoso você Sim. produzir, mas muitas vezes você vai comprar a sua prensa, né? E Ela já aí, tem o padrão, né? Uhum, geralmente, essas dimensões, né? Do furo uhum, com 6 centímetros, se eu não me engano, e as outras dimensões, de 12,5 por 25 por 6 e alguma coisinha. uhum. Pronto, galera. Esse aqui foi o tijolo. Temos o que aqui? É tinta de terra, né? Isso, é tinta de terra. Então, a gente usa as tintas de terra para pintar nossos espaços, né? Sim, E, como a gente viu na primeira foto, né? Naquela lá exatamente. pronta já. Uhum. Exatamente. Então, basicamente, quando a gente quer produzir tinta de terra, a gente vai garimpar. A gente vai garimpar a terra. Assim, Uhum. muitas vezes você está na estrada, viu um morro com a terra, um barranco com a terra bonita, Sim. parou e pegou um tanto. Você não precisa de muita terra para Uhum. fazer tinta de A terra. tinta. Uhum. E assim, o que que eu ia falar? Seria, rapidinho, prima. Seria basicamente água? Água? Água Não, e terra? a Não, gente, não é a água. tinta ela é composta, né, do pigmento, Ah, certo. do aglomerante e do Uhum. líquido. Ah, Então, o certo. líquido é a água, É água. Uhum. o pigmento, no nosso caso, ele é um pigmento natural, né, ou Ah, mineral. certo. Afinal, a terra ela é de origem mineral, certo? Uhum. E, o aglomerante Aglomerante. Uhum. é a cola. A Hum. cola é uma opção, certo? Uma opção que a gente Uhum. tem é a cola branca. Outra Sei. opção mais sustentável, mais natural, é usar grude de algum grude, né? Grude Uhum. de polvilho, grude de farinha de trigo. O de polvilho dizem ser o melhor, mas Uhum. é isso. Mas E você. tem gente que Pá, diga, desculpa. adiciona Hum. óleo de linhaça Uhum. na tinta. Tem gente que adiciona também baba de palma.
Palma Uhum. é aquela planta, aquele cactus que tem na orla de Salvador e que tem no Uhum. interior, que a gente vê, né? Uhum. Aquele espinhoso, né? Que tem bastante Sim, no sim, interior sim. e roça. Aí o que que a gente faz? A gente corta a palma, Uhum. deixa num tonel, num balde grande, deixa ali por alguns dias com água e depois Uhum. coa. Tira toda a fibra. O que é que vai Uhum. sobrar? Uma água, um líquido bastante viscoso que a gente adiciona Sim. à tinta. É, poderia também ser babosa, porque eu acho que ela também é, não sei, né? Eu acho que ela tem essa colinha, né? A Tem, ela babosa tem também tem esse eu isso na nunca folha, né? testei. Eu nunca testei e também não conheço Sim, receitas com a babosa. sim. Mas pode, se É, alguém souber. poderia, né? Não, eu digo só pela característica que a babosa ela tem aquela gosminha dentro, né? Na folha. Exato, Poderia ser. É, poderia. temos mais? Não, essa foi a última, né? Das nossas fotos. Tem Mostramos. tem a da taipa de pilão. Eu botei por causa do Guilherme que mandou perguntas. É aquela foto bem bonita, né? Eu sei qual é. É. Uma coisa É interessante se eu falar essa. sobre as tintas de terra é Sim. porque justamente nas paredes de terra não é indicado a gente adicionar revestimento com base no cimento, né? Sim, cerâmica. Uhum. Existem construtores que adicionam uma fração de Hum, cimento no reboco de sim, terra, certo? certo. Tem quem prefira adicionar, tem quem não goste, tem quem diga que não precisa e que não é necessário, certo? Uhum. Uma informação interessante é que quanto mais arenosa for a terra, mais Uhum. indicado, mais ela vai combinar com o cimento. E quanto mais argilosa, mais ela vai combinar, quimicamente falando, com a cal, Uhum. né? Uhum. Então, assim, é isso, assim, construir com esses materiais exige uma aproximação maior, Uhum. paciência, amor, tato, porque realmente Uhum. você tem que testar o que você vai fazer. Não é uma receita pronta, mas não é uma receita pronta, mas não é empirismo Hum. somente. Sim. Tem muita intuição e a intuição é extremamente valiosa, certo? Uhum. Não é um saber, não é algo que deve ser menosprezado nessa Uhum. sociedade tecnicista que a gente vive, que Sim, sim. somente valoriza os números, os cálculos, que são fundamentais e importantíssimos. Mas Uhum. a intuição, ela é extremamente importante, né? Mas a construção com terra, ela não é somente intuição, ela é Sim. muita técnica. Técnica. Uhum. Muita técnica. Então, assim, o legal é isso, assim, é a gente poder dosar técnica com intuição, entendeu? Isso é Uhum. bacana. Porque eu sinto que a gente, com essa questão, assim, das coisas tão mecânicas, a intuição Se é jogada perde. pro espaço. Uhum. Só conta pra gente aqui um pouquinho, Leite, como seria essa técnica, né? Porque Bom, ela é de pilão, não é isso? essa foto não é minha, tá? As Uhum. outras imagens. São autorais, né? A foto da taipa de mão não fui eu que fiz, foi Camila Uhum. Bahia que fez, mas é de Uhum. uma obra cujo projeto fui eu que desenvolvi. Então, Pronto. as fotos anteriores, Você enfim, estava no processo, foram de né? Você trabalhos que eu estava participou. envolvida. Uhum. Exatamente. Essa foto foi uma foto que eu peguei na internet e, infelizmente, eu não vi a fonte. Eu peguei correndo, porque a live já Não, ia pronto. comentar. A E, gente, os direitos todos reservados, né, ao dono da foto, pelo amor de exa- Deus, viu, galera? exatamente. Mas, Sim. bom, a taipa de pilão é das técnicas, né, que a gente apresentou aqui, é a única que eu ainda não pude ter a oportunidade de fazer um projeto e de Uhum. executar. Então, eu vou falar com base nos meus estudos
técnicos de Eu vou leituras. retornar só a tela para mim, tá? Vou botar aqui Tá, meu... pronto. Aparecer. Sim. A taipa de pilão, eu coloquei em homenagem ao Guilherme, porque fez pergunta antes da live. Que bom! Pois é, mas é isso. Eu falo aqui abertamente que é a técnica que eu tenho menos contato, assim. E aí uma das perguntas que ele fez foi, né, anteriores à live, foi sobre a composição da Terra. A Terra para a taipa de pilão, basicamente, a grosso modo, seria uma Terra composta por 70% areia, 30% argila, né? Assim, claro, essa composição é uma composição ideal. Certamente você não vai conseguir calcular e Atingir. dimensionar você não vai ter essa precisão, mas assim, o ideal é que a terra seja mais arenosa, seja arenosa, pronto. Mais arenosa não existe. O termo mais arenoso não existe. Se a terra é arenosa, é porque ela é predominantemente composta por areia. Se a terra é argilosa, ela é predominantemente composta por argila e siltosa, por aí vai, né? Mas, enfim, a terra ideal para taipa de pilão é uma terra arenosa. Claro que essa classificação é uma classificação pobre. Eu dizer para você que a terra é arenosa e pronto, acabou. Não basta. Assim, existem vários testes que a gente tem que fazer para a taipa de pilão. Assim, a taipa de pilão, o Denis até comentou aqui, principalmente para técnica como a taipa de pilão. É justamente porque a taipa de pilão ela é bastante rigorosa. Assim, é uma técnica que exige um know-how assim. Todas exigem, né? Mas a técnica de pilão exige essa noção da umidade da terra. Você precisa ter uma umidade perfeita para que ela não trinque, né? Para que ela não rache. Então, assim, existem profissionais referência no Brasil, né? Por exemplo, a gente está em que horário aqui para a gente poder mostrar o mapa? 9:09, prima, mas dá tempo. Conclua. O pessoal da Taipal, né, que é referência no Brasil em execução de taipa de pilão. O Fernando Minton, arquiteto que tem da matéria base. E aí, bom, minha sugestão pro Guilherme, que está na pilha Na live? que está na busca assim, pela taipa de pilão, é buscar esse material da Terra Brasil, da Rede Terra Brasil. No site da Rede Terra Brasil, né, existem muitas publicações sobre construção com terra de um modo geral. Muitas publicações mesmo. E lá, dentro das publicações da Terra Brasil, ou é do Proterra, se eu não me engano, mas é no site da Rede Terra Brasil, eu posso te mandar depois, me lembre. Que fala sobre as técnicas construtivas, né? Fala sobre a taipa de pilão, a taipa de mão, o adobe, enfim, sobre uma perspectiva bastante técnica e científica. E lá se fala sobre a taipa de pilão, então eu indico faço sugestão de estudo no site da Rede Terra Brasil. E aí, para fechar a nossa live, né? Eu já tô aqui. Porque a gente já tá acabando, eu imagino, né? O que você acha Já de a gente deu. ver o mapa? Vamos ver, sim, claro. Vamos ver, deixa eu virar de novo, gente. Que Letícia não quer que eu fique nessa live. Ela quer que eu mostre as coisas. Pera aí, galera, porque aqui a gente tá no Armengue. Afinal, nós somos blogueira por consequência. Vamos. O mapa da Terra já está aberto aqui. Pronto. Aqui, Então, fale. o mapa, a gente falou do mapa no início da live, né? O mapa da Terra é essa plataforma que a gente vem desenvolvendo. Eu junto com o Kim Guerra.
Uhum, e mais parceiros que estão somando e fortalecendo o movimento. uhum, Essa cartografia, né, de construções com materiais naturais. E no mapa, para quem tiver mais interesse, né, em ver mais sobre essas técnicas, eu sim, sugiro essa pesquisa no mapa, né? Então, sim. aqui no lado, Bu, se você puder mostrar, nos Aonde filtros, vive? espera que eu Os acho que filtros. aqui no Aqui, cada esquerdo. pontinho desse seria cada construção? Exatamente, exatamente. Certo. Cada construção cadastrada já, não é isso? Isso, O já. filtro que tu fala é esse? Isso aí, infiltrar, isso. Em Uhum. técnica construtiva, Técnica. Peraí, aqui é setinha, né? Não sei por quê, não sei isso. se é a minha internet. Deve ser a minha net, rapidinho, prima. Desconectou do Wi-Fi. Mas vai falando. Pronto, é isso. O mapa, a partir do mapa, o usuário Ah, pode. Aí, uhum. Todas as técnicas. Oh, galera, o pronto. tanto de Então, quem técnica. tiver mais interesse em saber, em procurar mais sobre essas técnicas, eu indico vocês acessarem o mapa da Terra e Uhum. procurarem por as técnicas específicas. Então, vocês vão clicar na técnica e vão aparecer as construções que tem no mapa com essas técnicas. Vamos fazer um teste? Bora. De algo que a gente falou hoje aqui, né? A gente pode botar o quê? O que Guilherme, né, tá aqui. Como Pronto, é? Qual foi a técnica? Pilão, né? taipa de pilão. Isso. E automaticamente já filtra, né, prima, Isso, pela exatamente. técnica. Então a gente Exato. tem aqui Ceará, Goiás, é bem Minas Isso, eu e diversas vou. construções na Clica igreja. naquela primeira lá, na casa JHP. Clico. Isso, clique nela. Vamos ver. Você sabe, né? A gente é refém da internet, então vamos lá. É, live não tem jeito, né? É, Bom, e aí o que volta. acontece? Quando a gente clica na construção, a gente consegue Uhum. ver um pouco mais dela. Você consegue, Zoom, né? Seria bom, né? Tem zoom mas você ou abriu não? a construção Abrir aí, isso e tá passando essa relação de fotos. Não sei se é pronto. assim. Tem uma relação de texto embaixo. Ah, pronto, prima, aqui. Isso. Que aí a pessoa, né, quando estiver pesquisando no mapa, ela pode ver fotos, ver imagens da construção. Muitas vezes as construções, as pessoas, né, porque é um site aberto. Então, todo Uhum, mundo, aberto no sentido do cadastro das construções. Todo mundo pode uhum, se cadastrar e todo mundo pode adicionar construções. Então, as pessoas, ao adicionarem as construções, elas podem adicionar, inclusive, fotos da obra, né? Então, muitas uhum. construções adicionadas no mapa têm fotos do processo construtivo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque quem está Sim, curioso do assunto pode, pode acessar o mapa sim. Se para pesquisar aprofundar, né? sobre isso. Exatamente. Será que Então, nessa tem foto nessa da construção? especificamente, eu acho que tem. Acho que tem sim. Por exemplo, aí, volta ali. Olha que interessante, desculpa, Essa, galera. Aqui é o essa, projeto, né? isso aí é o projeto, né? Uhum. E ali tem algumas imagens dela Deixa eu pronta. ver. Ah, Aí massa. uma da obra. E olha só, Uhum. essas paredes um tom cinza, Voltar lá. Uhum. essas paredes com tom cinza, parece cimento, né? Mas é uma terra Uhum. que foi bastante. Eu tô imaginando, eu imagino, porque Sim. não é projeto meu. Esse projeto Uhum. da Larissa, né? Larissa Uhum. Galvão, lá do Ceará, arquiteta incrível. Sim. Que eu imagino que a terra de lá seja bastante arenosa, né? Com a Uhum. coloração. Por isso a cor, né? Uhum. Uhum. Enfim, é taipa de pilão. Não sei se tem cimento na massa, se eles adicionaram Sim. cimento, mas é basicamente uma estrutura feita de taipa de pilão, né? Sim, sim. Embaixo tem até os materiais, não é isso? Exato, Terra, cal, pedra, madeira, né? exato, Matérias-primas. exato. Vamos voltar O, aqui. o mapa da Terra sugeriu aqui de mostrar o Ecocentro Sabiá.
Eu também, ó, aqui em Tá cima, aqui? na barra de comece a pesquisar, tá vendo? Ali? Certo. Pronto. Escreve Ecocentro. Ecocentro, tudo junto? Aqui. Isso, Ecocentro Sabiá. É que o Denis está aqui acompanhando a gente aproveita e mostra um pouco. Massa. Tocantins, né? Interessante. Exato. É isso é muito legal, assim, porque a gente acaba Sim, criando uma rede, né, sim. de Você vai pessoas falando. que estão Sim. envolvidas, né, no processo. Então, Uhum. o Ecocentro Sabiá está no Tocantins e a gente está aqui na Bahia, tendo contato Falando e com. mostrando, né? Exato. Uhum. Uhum. Se o Denis quiser, não sei se ele está aqui ainda, mas, bom, se ele Quiser quiser acrescentar, né? acrescentar alguma coisa, né? As Uhum. paredes do Ecocentro Sabiá são de hiperadobe. Uhum. Tem algumas paredes de adobe, que são os tijolos, que tem algumas imagens Sim, a ali. gente viu ali, aqui, Isso né? aí. Isso, Uhum. exatamente. É, E eu imagino que as paredes também tenham sido rebocadas com terra, né? Muito provavelmente. Uhum. Uhum. É provável, né? Pelas fotos, não é isso? Isso, exatamente. Então, é um centro de permacultura no Uhum. Tocantins. E ali tem uma imagem que mostra ali uma cisterna, né? Ou seja, todos esses princípios aqui no cantinho. Uhum. Então, assim, Uhum. todos esses princípios, eles são inerentes à bioconstrução, né? Uhum. Uhum. Da energia, armazenar energia, né? E, enfim, tentar reduzir o, Isso. o gasto de energia mesmo, né? Isso. Do planeta. Que é a proposta aqui Aqui, dessa live de hoje, né? justamente. Basicamente, galera, vocês podem aqui, ó, se cadastrar. E também, né, não sei se quem está acompanhando a gente aqui, se tiver alguma obra ou até de algum conhecido, né, passar para a pessoa se inscrever e cadastrar, né, para colaborar com o mapa. Porque Exatamente. são diversas construções, né? Onde é que a gente volta para lá? Ah, e aqui embaixo também tem informações, né? Da área, da obra, início da Isso. Quem construção, quando foi construiu. concluído isso, quem Exatamente. construiu, os Exatamente. materiais que a gente já tinha visto, né? As Exato. técnicas, né? Que a gente viu hoje aqui, Adobe, Pau a Pique, que é o pilão, não é isso? Não é isso? É o hiperadobe, Não, pau a tinta, tá? pique é a Pau taipa a de mão. Pique é como taipa de pilão, não é isso? Não, taipa de De mão, A taipa desculpa. de pilão Meu é a outra Deus. técnica. Vou fazer uma reciclagem dessa live. Isso mesmo. Então, é bem legal até a evapotranspiração que alguém acrescentou aí, né? Também que já fez com entulho. Então, é bem legal, né? É bem Isso. legal. Aí tem aqui, o Denis acrescentou aqui, né, que tem reboco de terra e cal no Ecocentro Uhum. Sabiá e que tem essa coleta, né, de água da chuva. Sim, de água. É que a gente até falou, né, na live sobre Exato. isso. Massa, massa. Quer mostrar mais alguma coisa aqui em especial, prima? Do Não, site acho Quem que Somos, né? Fala aqui um pouco sobre o site, dessa ideia, né? De difundir, na verdade, né? De mostrar essa questão da bioconstrução que, não que é pouco difundida, né? A verdade é essa, né? Aqui é, fala um pouco sobre eles, né? Sobre qual foi o motivo de criar o Mapa da Terra, né? Convida todo mundo a se inscrever, a fazer o cadastro, a cadastrar, a divulgar tudo, galera. Vamos fazer tudo aí com o Mapa da Terra. Você quer mostrar mais alguma coisa? Senão eu vou virar. não, pode virar. Pode virar. Pode virar, tô preparada. Ai, vou botar aqui. E é isso, galera. Eu acho que a gente até falou demais, né? Já são 9h21. É, Não deixou dúvida. Espero que a gente tenha respondido tudo. Alguém deixou uma dúvida aqui, mas a gente até respondeu. Foi o Dan. A gente respondeu, né? Ele deixou na caixinha aqui e colocou aqui também, a gente acabou respondendo. Teve alguma outra pergunta que a gente não viu aqui? Acho que não, né? O Mapa da Terra até acrescentou aqui alguma coisa.
que eu lembro, só que a gente não respondeu. E os benefícios? E os benefícios das construções de terra para a saúde do indivíduo? Falou lá em cima, só que a gente não respondeu na hora. Quer falar aí só para não deixar sem resposta? Os benefícios para a saúde das Isso. paredes de terra. Ambientes construídos com paredes de terra são ambientes, segundo, né, testes e pesquisas e as nossas sensações mesmo, mais saudáveis para a nossa saúde, né? Por quê? Porque são ambientes que respiram, ou seja, a umidade dentro desses ambientes é um índice de umidade confortável para a nossa saúde, né? Não é nem muito seco, nem muito úmido. Então, isso é bom para nós. Paredes com uma espessura boa de paredes grossas de terra permitem que também esses espaços tenham um isolamento térmico confortável, né? Sem falar no processo de produção mesmo dessas paredes. Por exemplo, um pedreiro que tem contato com o cimento, ele muito provavelmente vai ter problema por causa disso. Vai ter desde a silicose até problemas respiratórios por conta do cimento, né? Então, assim, a gente quer que pessoas adoeçam construindo nossas casas? Não quer, né? Não quer. Então, outra coisa, a tinta é vendida comercialmente, muitas delas são muito tóxicas e nocivas para nossa saúde, né? E se engana quem acha que libera o composto, elas liberam compostos tóxicos somente no início, quando tá aquele cheiro forte. Não. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas continuam liberando compostos nocivos para nossa saúde. Então, assim, ambientes que são pintados com tinta de terra não vão liberar esses compostos orgânicos voláteis, né? Os conhecidos como COV. Então, respondido, né? E é E isso. respondemos bem. E é isso, galera. Vamos finalizar nossa live, né? Que a gente já está aqui há quase 1h30 falando. Eu quero agradecer mais uma vez, Leti, por estar aqui com a gente, falando sobre bioconstrução. Aprofundamos hoje sobre as técnicas. Não falamos de todas, podemos fazer uma outra live, né, para falar de outros tipos, né? Que pelo site a gente viu que tem várias técnicas. E é isso. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigada a todos que entraram e já saíram também. Mas se tiver alguma dúvida, é só mandar aí no direct de Leti. Se quiser mandar para mim também, eu passo para ela, não tem problema. E é isso. Obrigada, Leti, mais uma vez. Muito obrigada, Bruna, querida, prima, amada, pelo convite. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.